RCP Notícias. Pois é, são 13 horas em Cabo Verde. Vamos às notícias com o Jornal da Tarde. Iniciamos com os títulos. Muito boa tarde. Cidade Velha já dispõe de um plano detalhado de salvaguarda, orçado em 17.500 contos. O Ministro da Cultura defende a implementação imediata do plano. Debate com o Primeiro-Ministro do Parlamento demonstra que o Governo, situação e oposição têm leituras díspares quanto às políticas públicas e qualidade de vida dos cabo-verdianos. Porto Novo recebe este ano menos visitantes para as festas de São João, quando comparado com o mesmo período do ano passado. Várias pessoas mortas pela polícia do Quênia e dezenas ficaram feridas durante protestos contra o aumento dos impostos. Movimento independentista da Cabinda, Angola, acusa o exército angolano de ter morto pelo menos 7 civis. Pois é, foram os títulos. Vamos ao desenvolvimento com Ana António Lima. Boa tarde. Muito boa tarde. O plano detalhado de salvaguarda da Cidade Velha, orçado em 17.500 contos, foi apresentado hoje. A sua implementação deverá começar já, diz o Ministro da Cultura e Indústrias Criativas, Abrão Vicente. O Ministro Abrão Vicente afirma que é um plano que traz uma visão de futuro, que coordena um conjunto de ações e intervenções públicas para abrir portas a um maior desenvolvimento da Cidade Velha. Ednea Barros tem os detalhes. É um plano com um período de vigência de 24 anos que visa contemplar os patrimónios já classificados e criar um plano de trabalho numa equipa interdisciplinar com foco na salvaguarda do sítio histórico, explica o Ministro das Indústrias Criativas, Abrão Vicente. Este plano, financiado pelo Governo do Cabo Verde através do Banco Mundial, orçado em 17.500 contos, visa exatamente dar a Cabo Verde uma perspectiva mais alargada, multidisciplinar. Não se trata apenas em preservar aquilo que já conhecemos, mas continuar a fazer a investigação, por um lado, continuar a fazer os estudos científicos necessários para a sua preservação. Esse plano de salvaguarda apresentado hoje é o culminar de um largo processo que visa também a consolidação institucional do Instituto de Património Cultural. Através desse instrumento, digamos assim, deixamos aqui, através dessa estratégia, linhas e diretrizes aprovadas não pela política do Governo e não pelo partido que suporta o Governo, mas por uma equipa técnica multidisciplinar. Conforme Abrão Vicente, se trata de um instrumento de gestão e de trabalho previsível que trará ganhos à Cidade Velha, que sofre com a pressão urbanística sobre o património descoberto. O maior ganho é a previsibilidade, o saber técnico e, de certa forma, a garantia da continuação da cooperação com a Unesco e com as instituições internacionais de um ponto de vista técnico e científico que dá garantia também aos cabo-verdianos que aquilo que vai ser descoberto e aquilo que já foi descoberto será trabalhado num plano também que sejamos um bom exemplo para o continente africano e para os demais sítios com as mesmas características de história como Cabo Verde. Há aqui claramente uma pressão urbanística sobre o património descoberto e consolidado, há uma pressão turística de prestação de serviços que muitas vezes parece colocar em causa aquilo que são os valores já consolidados. O que nós pedimos aqui, de facto, a Câmara Municipal de Ribeira Grande, independentemente, volto a repetir isto, das cores partidárias, tem essa responsabilidade maior de gerir o sítio histórico que é património da humanidade. Walter Ross, arquiteto e urbanista, líder da equipa que desenvolveu o plano, afirma que o que se quer é moldar a Cidade Velha para fazer face aos seus desafios. Moldar a cidade de uma forma diferente. A cidade tem problemas de habitação, tem também problemas de mobilidade, tem problemas de relação com a ribeira propriamente dita e com o mar. Depois tem, de facto, nas questões da mobilidade, há muito trânsito, muito estacionamento, a estrutura urbana que tem não aguenta, é preciso criar alternativas. O plano foi apresentado por uma equipa constituída por espanhóis, cabo-verdianos e um português e foi desenvolvido em articulação com a Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santiago, Instituto do Património Cultural e o Instituto Nacional de Gestão do Território. Esta manhã no Parlamento, o Primeiro-Ministro esteve em debate com os demais sujeitos parlamentares sobre as políticas públicas e sobre a qualidade de vida dos cabo-verdianos. O Primeiro-Ministro José Luís Correia e Silva aproveitou a abertura do debate sobre as políticas públicas e a qualidade de vida dos cabo-verdianos para garantir que melhorar a qualidade de vida e o bem-estar dos cabo-verdianos são prioridades cimeiras do Governo. Para tal, apresentou um conjunto de realizações que, na sua ótica, demonstra que políticas delineadas e implementadas pelo Governo têm tido reflexos positivos na vida dos cabo-verdianos. Como resultados das políticas públicas de habitação e de habitabilidade e dos investimentos realizados, mais famílias passaram a ter acesso à água domiciliária com ligação à rede. Aumentou a quantidade de água por pessoa por dia. Passaram a ter as suas casas com ligação a sistemas
de saneamento. Mais famílias passaram a ter acesso à eletricidade, a ter o uso de gás na cozinha. Mais de 3.600 famílias pobres viram as suas casas reabilitadas, estando ainda em execução intervenções em 750 casas na cidade da Praia, em 22 bairros. Mais de 1.600 casas sociais foram construídas ou estão em construção. Milhares de jovens foram beneficiados e beneficiam de medidas de bonificação da taxa de juros de créditos à habitação. Para além da melhoria nas condições físicas das habitações familiares e também nos bairros em termos urbanísticos, o primeiro-ministro apontou também outras medidas que melhoram o rendimento das famílias. Criamos o rendimento social de inclusão e aumentamos o valor e o número de beneficiários da pensão social. Criamos o programa de inclusão produtiva para o empoderamento econômico das pessoas, particularmente das mulheres e dos jovens. Reduzimos os encargos das famílias com a educação dos filhos, através da subsidiação de crianças para a frequência do ensino pré-escolar, através da gratuidade do pagamento de inscrição e de propinas no ensino básico e secundário e através do reforço da ação social escolar. Reduzimos encargos com a saúde, através da isenção da taxa moderadora de saúde e do aumento da subvenção e do número de beneficiários de pessoas mais pobres para o acesso a medicamentos em farmácias privadas. Melhoramos as condições dos doentes evacuados do regime não contributivo. Criamos a Política Nacional de Cuidados. O incremento do investimento na formação profissional foi outro aspecto salientado pelo primeiro-ministro na intervenção inicial. Investimos forte na formação profissional, estágios profissionais e empreendedorismo, particularmente orientados para mulheres e jovens. A continuação destas políticas e dos investimentos está orientada para a redução da pobreza, a eliminação da pobreza extrema, para o empoderamento social e econômico das pessoas através do emprego e do rendimento. Apesar das crises, o primeiro-ministro garantiu que a economia cresce e o rendimento per capita aumentou, bem como o salário mínimo e a taxa da proteção social. O chefe do Executivo apontou outros indicadores da saúde como outros grandes ganhos para o país. Assegurou que novos investimentos estão em curso e a serem preparados visando a melhoria da qualidade de vida dos cabo-verdianos. E os cabo-verdianos precisam de respostas mais adequadas face à real situação do país. É o desafio lançado pelo PAICV, pela voz do deputado e líder do partido Rui Semedo, no arranque do debate sobre políticas públicas e a qualidade da vida. Rui Semedo aponta aquilo que o seu partido considera ser uma lista de incumprimentos do governo, liderado por José Ulis Correia Silva, conforme o Orlando Lima. Rui Semedo descreveu um conjunto de problemas que Cabo Verde enfrenta do ponto de vista socioeconómico e aos quais as respostas tardam em chegar. O senhor primeiro-ministro prometeu criar muito emprego, 45 mil postos de trabalho, emprego decente e bem remunerado, e o resultado da sua política é a destruição de cerca de 20 mil empregos, mergulhando as pessoas num total desespero. Prometeu aos jovens oportunidades, formação de qualidade nas melhores universidades do mundo, com ocupação e rendimento digno, e o resultado é a imigração em massa por falta de oportunidades, por desocupação e até por desespero também. Prometeu melhorar a qualidade de vida das pessoas e hoje a triste realidade é que o seu resultado é a degradação do poder de compra das pessoas e das famílias, que hoje têm mais dificuldades em tudo e sentem na pele a dureza de uma vida que está muito longe do seu sonho e das suas expectativas. É esta a verdade nua e crua de Cabo Verde atualmente, diz Rui Semedo. Prometeu reforma no setor dos transportes e os resultados são um sistema de transporte irregular, imprevisível, ineficiente, bloqueadora das iniciativas e castradora das oportunidades de negócios, para além de configurar uma violação grosseira do direito de circulação das pessoas e de bens. Prometeu mais segurança e os resultados das suas políticas são mais assaltos, mais agressões, mais roubos, mais furtos, mais homicídios, mais assassinatos, mais desaparecimentos de pessoas, mais medo e, como confirmam os dados do próprio INE, que é do Estado, menos confiança na capacidade do governo de resolver os problemas. Ou seja, muitas promessas, no entanto, os cidadãos passam por mais dificuldades, conforme Rui Semedo. Prometeu mais conforto para as pessoas e os resultados são mais dificuldades no acesso à água, no acesso à energia de qualidade, com crises e cortes de energia que já faziam parte do passado, com menos alimento, menos poder de compra de gás, por exemplo, com mais recurso à lenha
para cozer os alimentos. Um governo que não protegeu os interesses públicos e que está de costas voltadas em relação a diversas classes profissionais, acusa o grupo parlamentar do PAICV. Já a bancada do MPD revê-se no retrato socioeconómico que o primeiro-ministro faz do país, considerando que as políticas públicas têm tido um impacto positivo na qualidade de vida dos cabo-verdianos. Segundo a deputada Isa Miranda, é na avaliação do produto interno bruto per capita e do emprego que se nota o impacto positivo destas políticas públicas. O PIB per capita aumentou de 3.539 dólares em 2015 para uma previsão de 5.248 dólares em 2023. A taxa de desemprego reduziu de 15% em 2016 para 10,3% em 2023, enquanto a taxa de desemprego jovem caiu de 41% em 2016 para 24% em 2023. As pessoas em idade ativa, os idosos, crianças e pessoas portadoras de deficiência são alvo de uma atenção especial com uma política ativa a eles dirigida, assegura a deputada. O nível de bem-estar, acrescenta a mesma, mede-se pela qualidade de vida desejada. Se traduz em padrões de liberdade, crescimento econômico, rendimento, justiça, saúde, educação, cultura, trabalho, cuidados e lazer, e que todas as gerações devem beneficiar dos resultados econômicos do seu próprio esforço e serem, ao mesmo tempo, solidários com as gerações seguintes. Embora reconheça que é necessário que se faça mais, Isa Miranda diz-se convicta de que Cabo Verde oferece hoje uma melhor qualidade de vida aos seus cidadãos. E o CID pediu ao primeiro-ministro, durante o debate desta manhã, que coloque a mão na consciência e implemente políticas públicas mais amigas dos cabo-verdianos. A Astrid Lima nos traz o essencial. Conforme o deputado João Santos Luís, as políticas públicas devem servir de ferramenta para implementar mudanças progressivas na sociedade e, se forem bem-sucedidas e implementadas, podem melhorar as condições de vida dos cidadãos, garantindo-lhes acesso a direitos essenciais, nomeadamente à saúde, educação, habitação e inclusão no mercado de trabalho. O governo tem acertado em algumas medidas, mas, na visão da UCIT, esses esforços têm surtido pouco efeito nas camadas mais carenciadas e, no que tange a questões sociais, estão aquém do desejado. Existindo ainda uma taxa de desemprego jovem que consideramos elevada e uma taxa de pobreza global acima dos 27%, para além do tratamento desigual no seio das camadas com menos posse, ressaltando claramente à vista as reclamações dos cidadãos no que respeita aos cuidados de saúde nas ilhas com fraco ou péssimo serviço de saúde aos cidadãos, nomeadamente as ilhas da Boa Vista, São Nicolau, só para citar estes, por causa da inexistência de investimentos sérios em recursos humanos e equipamentos essenciais. Os mais de 20 mil idosos e pessoas que exigem cuidados especiais a nível nacional, com uma pensão de 6 mil escudos há 6 anos atrás, vivem na miséria extrema. E quem de direito a subir para o lado fazendo tábua rasa da dignidade daqueles. Foi categoricamente rejeitada pelo governo e pela bancada que o suporta uma pensão de sobrevivência aos cerca de 100 de militares da primeira incorporação que tudo deram para que o país fosse independente em 1975. Muitos deles em situação de extrema precariedade, sem qualquer dignidade que a pessoa humana merece. Por tudo isso, João Santos Luís pede ao primeiro-ministro que coloque a mão na consciência e implemente políticas públicas amigas dos cabo-verdianos. O governo precisa ajustar as políticas públicas por forma a que a aplicação destas surta um efeito efetivo na vida dos cabo-verdianos. Vamos ao debate a ver se o primeiro-ministro põe a mão na consciência e procure políticas públicas mais amigas dos cabo-verdianos, principalmente os mais vulneráveis economicamente. Vamos agora ao Parlamento, onde está o José António dos Reis, acompanhado do Wilson Andrade. José António, no debate propriamente dito, as posições foram convergentes ou nem por isso os sujeitos parlamentares continuaram com posições quase que antagónicas? Pois é, Anatólio, votos de boa tarde. As posições continuaram da mesma forma, ou seja, antagónicas. Ulisses Correia e Silva reafirmou que a taxa de desemprego diminuiu, que houve aumento do nível de proteção social, que houve também um aumento de segurança social. O primeiro-ministro nota que a qualidade de vida dos cabo-verdianos tem melhorado graças às políticas do governo e do crescimento econômico induzido pelas políticas públicas. É o resultado do crescimento económico, sim senhor, investimentos que criam emprego,
particularmente investimentos empresariais, mas também o resultado das políticas ativas de emprego e empregabilidade, nomeadamente incentivos fiscais e financeiros à contratação de jovens por parte de empresas, é o resultado da qualificação profissional, é o resultado de políticas de fomento empresarial e de empreendedorismo. Políticas ativas de emprego. Nunca em Cabo Verde se investiu tanto na qualificação profissional dos jovens. De 2016 a 2023, mais de 45 mil jovens formados, mais de 14 mil jovens beneficiados com estágios profissionais. O chefe do governo rejeita a ideia de que a saída de jovens cabo-verdianos para o exterior se deve à falta de oportunidade no país, mas diz que é resultado de novas oportunidades que foram criadas e que a juventude tem aproveitado. O grupo parlamentar do PAICV acusou o governo de Ulisses Correia e Silva de ter gasto cerca de 500 milhões de contos e sem resultados na vida dos cabo-verdianos. O senhor Ulisses, em 8 anos, já gastou 580 milhões de contos. Agora, quais são os resultados do senhor Ulisses? Significa que nós temos um país, um governo, um país que cresce, mas que não reduz as desigualdades, não há distribuição de riqueza, os pobres iam cada vez mais pobres, os ricos cada vez mais ricos. Portanto, esta é a filosofia do governo que nós temos neste momento. E é a diferença fundamental com o PAICV. Portanto, nós crescemos e fazemos o país crescer, reduzimos a pobreza e as pessoas sentiam o impacto das políticas que nós implementamos. É a grande diferença, Sr. Deputado. E isto parece que não está ao seu alcance de entender. Obrigado. Em defesa do governo, o grupo parlamentar do Movimento para a Democracia reitera que o país está a crescer e com impacto na vida dos cabo-verdianos. Celso Ribeiro verifica que a ânsia pelo poder por parte do PAICV impede que este partido veja, portanto, o crescimento e os progressos que o país tem conseguido. Gosto atingir 1 milhão de turistas que tornaram um país relevante e não um país apenas de turismo. E é graças a investimento que não faz atempadamente com esses recursos de riqueza está malgasto. Agora, quando essa fala de recursos malgastos, esse plano que que fazer com a sociedade luz de negócios, que fazer com o banco, novo banco, para bem não outros recursos malgastos, banco de culturas e outros. Aí sim, que dilapida os recursos públicos sem resultados práticos. O nosso está ali, e cabo-verdiano que foi diretamente beneficiário, lá na casa que Satobino não sabe, mas reconhece o quanto esse governo tem colocado a pessoa humana no foco das suas atividades. Os deputados da UCID querem uma melhor redistribuição das riquezas geradas no país. António Monteiro diz que o índice de preço nos consumidores tem tido um aumento galopante. Consequentemente, a condição de vida dos cabo-verdianos tem complicado. E o governo, com o fenómeno do aumento do produto interno bruto em 52%, que nós dissemos há bocado que é bom, deve procurar uma forma de ajudar os cabo-verdianos, principalmente aqueles que têm mais dificuldades. E os que têm mais dificuldades, infelizmente, são muitos. Um outro dado, Sr. Primeiro-Ministro, para que possa ter uma noção clara das coisas, em 2016 nós tínhamos 209.725 pessoas empregadas. Em 2023 nós tínhamos 190.461 pessoas empregadas. O que significa dizer que 19.264 cabo-verdianos ficaram sem trabalho. O debate, Anatólio, sobre as políticas públicas e a qualidade de vida dos cabo-verdianos prossegue no período da tarde também, onde está previsto o debate, ou melhor, a discussão de algumas propostas de lei. Obrigado, José António dos Reis, e certamente que o amigo ouvinte poderá acompanhar aqui nas antenas da Rádio Cabo Verde aquilo que vai acontecer no Parlamento no período vespertino. E o Ministério da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, em parceria com a Associação dos Jornalistas de Cabo Verde, realizou hoje uma sessão de informação e esclarecimento sobre o cadastro social único destinado a jornalistas e profissionais da comunicação social. O evento teve como objetivo principal aumentar a compreensão e o conhecimento dos comunicadores sobre o cadastro social único,
Cadastro Social Único, para poderem disseminar informações precisas e úteis à população. O ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire, sublinhou a importância do cadastro social como uma ferramenta essencial para a gestão eficaz das políticas sociais na mitigação da vulnerabilidade socioeconómica em Cabo Verde e ressaltou a importância dos jornalistas e profissionais de comunicação social na divulgação e promoção de informações precisas sobre o cadastro social único. A melhor entidade para nos ajudar a divulgar o cadastro. Não no sentido de elogiar ou criticar, mas no sentido de mostrar a importância do cadastro e das pessoas estarem inscritas no cadastro. É a comunicação social. Para chegarmos a todos, para as pessoas verem a importância do cadastro e para verem que é um instrumento importantíssimo na execução da política social do governo. Para o jornalista presente na sessão, Adilton Aques, é fundamental que os jornalistas compreendam bem como funciona o cadastro social único para poder informar corretamente a população. Um coisa é atribuir cadastro, que está a fazer, neste caso, registro. Um coisa tem programas sociais para pessoas. É duas coisas diferentes e foi ali clarificado. E não te pensa que nós, como jornalista e pessoal de comunicação social, também não te leva essa questão de clarificar pessoas, não é? Um coisa é ter um instrumento, um coisa é ter um programa para executar. Duas coisas diferentes que devem ser, de alguma forma, tratado bem e também leva pessoas quem te precisa com o cadastro deve ser, então, de alguma forma, jura para pessoas também não tem uma sociedade cada vez mais inclusiva. Fernando Elísio Freire destacou ainda o empenho do governo em criar políticas que garantam a igualdade de oportunidades para todos os cidadãos no âmbito do cadastro social único e destaca que o governo tem como desafio e prioridade o registro de pessoas em situação de rua e pessoas idosas. Também temos desafios que são nossos, que são da nossa sociedade, que estamos a trabalhar para superar. Primeiro, pessoas que vivem na rua ou que estão na rua. Devem ter falado disso aqui, que é necessário criar as condições para um registro justo e adequado. E proximamente teremos soluções informáticas que nos permitirão fazer isso. Segundo, tem a ver com pessoas idosas sozinhas, que também temos que dar um tratamento diferenciado no processo de registro. A novidade apresentada durante a sessão de esclarecimento é o mecanismo de gestão de informações e reclamações criado pelo Cadastro Social Único para que os agregados familiares possam fazer denúncias, reclamações e também esclarecer dúvidas de certas eventualidades. É um trabalho assinado pela jornalista estagiária Ani Lopes. Já temos 13 horas mais 22 minutos, alguns segundinhos. Quadros de diversas áreas do Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário empunharam cartazes frente ao Instituto, ao INIDA, em São Jorge dos Órgãos e entoaram gritos de luta, de protesto e exibiram cartazes com frases diversas a favor dos direitos que assistem aos vários profissionais. O Domingos Sanches acompanhou e tem os detalhes. Os trabalhadores do INIDA realizam uma greve de 3 dias para reivindicar a publicação de um instrumento de gestão, uma exigência que vem desde 2015, motivo que leva o SISCAP a manifestar o seu desagravo. Nos até exige publicação de um instrumento de gestão para o pessoal de INIDA, para dignificar e vida laboral de trabalhador e para dignificar a própria INIDA. Depois, de tudo que esse tempo ali, INIDA que está fazendo nada sobre isso, o ministro que está fazendo nada sobre isso, então o trabalhador exige que saia na rua para reivindicar, para manifestar essa insatisfação, essa tristeza, para falta de consideração. Quadros de várias áreas do INIDA estão determinados a mobilizar os meios necessários para exigir os seus direitos e tencionam dirigir-se ao Parlamento para expressar os descontentamentos, como assegura Francisco Furtado. Amanhã não está concentra à frente do Ministério da Agricultura, 11 horas não trabalha em desfile para o Parlamento. Para modo não trabalha, trabalhamos que fala com os deputados nacionais, que fala com o próprio governo que é Gilberto Silva, que fala com o presidente da Assembleia e que manda recado ao primeiro-ministro que manda ordena a saída de publicação desse instrumento. Estranho é que há uma demagogia sobre essa questão de publicação de instrumento.
Então, se a senhora Presidente realmente já entrega documento na DENAP, e devia mostrar para nós pelo menos um comprovativo de documento que é entregue. É tão simples. Os trabalhadores envolvem-se nesta greve à procura de uma solução, diz Marcolino Carvalho. Nossa maior preocupação ali na INIDA é que não está em busca de uma solução. A dívida aumenta cada vez mais, que já bem aumento, já bem PCCS, não nunca tem, já bem PCRF, não nunca tem, depois não nos mulheres que nosso filho lá na casa está à espera de nós. Sempre que bem qualquer aumento, qualquer coisinha assim, depois e família às vezes está conta qualquer coisa. A nós está só com exigimento de trabalho e nada de rendimento nunca se está dado. Nós está feito. Nós e INIDA inteiro, não está falando de técnicos, tanto que me fazem parte dele, e depois que os outros. Só exigimento no trabalho e salário, nada, que até muda nada. Eu estou chegando aquele encontro amanhã com o deputado da Assembleia Nacional. Não pode resolver alguma coisa? Não está pensa, mas Deus está a mudar esse coração, pensa na vida de trabalhadores de INIDA, pensa resolve o problema. SESCAP apoia a greve dos trabalhadores do INIDA, um protesto que decorre durante 3 dias e que termina em São Domingos. Francisco Furtado, após a greve, diz que vai se reunir com os trabalhadores e, caso não haja uma resposta do Ministério da Agricultura e Ambiente, avança que a luta continuará. E a 9ª edição da Universidade Africana da Juventude e do Desenvolvimento, um evento promovido pelo Centro Norte-Sul do Conselho da Europa, com a participação do Instituto da Juventude de Cabo Verde, arrancou na Ribeira Grande, Santiago, com o tema Pela Cultura dos Direitos Humanos e do Estado de Direito. O evento reúne cerca de 100 participantes de várias nacionalidades da Ribeira Grande, Santiago, com o intuito de os capacitar para melhor dinamizarem as suas comunidades e organizações em matéria de direitos humanos. O Cândido Amorim Forte esteve presente e tem os pormenores. Com a Universidade Africana da Juventude e Desenvolvimento, o Centro Norte-Sul do Conselho da Europa pretende aumentar a capacidade dos cidadãos, em especial dos jovens, de influenciar a elaboração de políticas públicas juvenis voltadas para o desenvolvimento sustentável e a luta contra as desigualdades. Rócio Cerveira, diretora adjunta do referido centro, revela a expectativa da organização em relação ao tema da 9ª edição do evento. A nossa expectativa é que a universidade não fique aqui com estes 100 participantes, é que a universidade consiga sair, ir a todos esses países através desses jovens e conectar com outros jovens que fazem parte dessas organizações. É que a mensagem não fique aqui, mas também é uma mensagem que passa para os governos que fazem políticas que depois afetam os jovens também. Para a Ministra da Justiça, Joana Rosa, que prestigiou o evento no seu 2º dia com uma comunicação, o evento é uma boa oportunidade para os jovens discutirem os temas em pauta, tendo em conta a sua atualidade. Porque nós vivemos num mundo em que ainda impera algumas desigualdades, ávido da paz, portanto enfrenta desafios do ponto de vista de guerras, de exclusão social, da pobreza. A juventude tem que estar sempre presente, discutir esses fenómenos e criar também condições para que possam participar na vida política, económica e social dos respectivos países. Para que haja paz, é preciso que haja um entendimento, construção de um quadro legal e constitucional propiciador de um ambiente de respeito pelos direitos humanos. Alguns dos participantes do evento consideraram que se trata de uma oportunidade para conectarem-se com jovens de outras regiões e de partilha de conhecimentos com impacto nas políticas que os afetam. Esse conjunto de atividades aqui pode proporcionar aos jovens um universo de entendimento sobre os direitos humanos. Em Cabo Verde, se analisarmos bem a causa da violência de menores que assolam a nossa comunidade, e também podemos a questão da VBG. Em Cabo Verde somos um país pequeno, seria bastante mais fácil controlar essa questão de corrupção. A nossa expectativa é que sejam criadas as bases para um consenso sobre direitos humanos na perspectiva de inclusão das diferentes culturas existentes nos continentes africano e europeu e criação de mais parcerias entre a juventude africana e na diáspora, assim como a juventude europeia, de modo a abordarmos os desafios de hoje, como as mudanças climáticas e os direitos humanos. And the diaspora and also European youth in order to address the challenges of today. So pressing issues like climate, like human rights and
A 9ª edição da Universidade Africana da Juventude e do Desenvolvimento reúne cerca de 100 participantes de várias nacionalidades, com idades compreendidas entre 18 e 30 anos, que representam diversas organizações juvenis da Europa, África e Médio Oriente, além de jovens universitários cabo-verdianos. E Porto Novo, Santo Antão, recebeu este ano para as festividades de São João menos visitantes que no ano passado, entre os dias 20 e 24 de julho. No ano passado entraram 5.624 pessoas, este ano entraram 5.393 pessoas. Segundo dados apurados junto à delegação do Instituto Marítimo e Portuário, na cidade de Porto Novo, o navio Chiquinho BL registrou 2.475 entradas, enquanto o Mar de Canal teve 2.918 entradas no mesmo período, conforme o Augusto Oliveira. O canal entre São Vicente e Porto Novo conheceu nesses últimos dias uma movimentação extraordinária de passageiros assegurada pelos navios Roll-on Roll-off, Chiquinho BL da CV Interilhas e Mar de Canal. Os dias 20, 21 e 22 de junho foram de maior fluxo, com Chiquinho BL a registrar 2.955 entradas e Mar de Canal 2.492 entradas. No dia 21, o navio Mar de Canal realizou 3 viagens, sendo uma extra com partida às 19 horas de São Vicente e chegada ao Porto Novo às 20 horas, fazendo um total de 1.239 passageiros. Já o Chiquinho BL transportou no dia 22 912 passageiros. Nos dias 23 e 24, com menor afluência, o Mar de Canal verificou um total de 426 entradas e a sua congênera 369. Ainda de acordo com os dados do ano passado, facultados pelo IMP, registrou-se 5.000. Ainda de acordo com os dados do ano passado, facultados pelo IMP, registrou-se 5.624 entradas, sendo 3.086 no Chiquinho BL e 2.538 no Nosferi, Mar de Canal, número superior do verificado este ano. As festas de São João Batista a movimentar milhares de passageiros no canal São Vicente-Porto Novo entre 20 e 24 de junho, contribuindo assim para a economia local. Dados apurados por Augusto Oliveira, junto ao Instituto Marítimo e Portuário no município de Porto Novo. E a Polícia Nacional emitiu um comunicado a confirmar a morte de um detido, que noticiamos aqui ontem, a morte do detido que aconteceu numa esquadra de Santa Maria, na Ilha do Sal, e diz a polícia que o suicídio aconteceu com recurso a uma camisa que o próprio trajava, e ele tinha sido detido momentos antes, após uma chamada para a Polícia Nacional, sem precisar muito os detalhes sobre a identidade. Apenas a polícia diz que trata-se de um indivíduo da Ilha do Fogo e que tinha aprisionado uma mulher dentro de uma garagem enquanto a agredia fisicamente. No local, ainda pode-se ler no comunicado da Polícia Nacional, os agentes da PN encetaram com o homem um processo de negociação policial, dadas as condições de acesso à garagem, que se encontrava trancada, tendo uma única entrada, e ao facto do agressor ter informado a polícia que se encontrava na posse de uma arma de fogo com a qual ameaçava agredir a vítima e os efetivos, e se recusava a abrir o portão da garagem. Durante as negociações com a PN, o agressor recusou terminantemente abrir o referido portão, e as negociações duraram cerca de 1 hora, quando o homem encarcerado decidiu finalmente libertar a vítima e se entregar, não sem antes ter mandado para fora, através de uma abertura no portão, uma munição de uma arma de fogo de calibre compatível com uma arma de guerra, de modo a convencer os policiais de que estava efetivamente armado, e, ao que tudo indica, a munição é de uma arma AKM. E depois ele foi conduzido à esquadra em Santa Maria, e após as formalidades legais e os procedimentos de segurança, o homem de 29 anos conduzido a uma cela policial, onde depois foi encontrado morto. Já temos 13 horas mais 33 minutos e meio. De Angola chega-nos informação de que o movimento independentista Frente para a Libertação do Estado da Cabinda, Forças Armadas Cabindesas, FLEC-FAC, acusou hoje o exército angolano de matar 7 civis e apelou à solidariedade internacional para denunciar a repressão militar contra a população. Segundo um comunicado da FLEC-FAC, os ataques dos militares angolanos contra civis cabindenses desarmados aconteceram na noite de segunda-feira e também na madrugada de hoje, e resultaram na morte de 7 pessoas, encontrando-se outras 4 desaparecidas.
A mesma organização apela, no mesmo comunicado, à União Europeia para que se junte aos esforços da União Africana para encontrar uma solução justa e pacífica para o conflito em Cabinda. A FLECFAC mantém há vários anos uma luta pela independência do território, de onde provém grande parte do petróleo angolano, alegando que o enclave era um protetorado português, tal como ficou estabelecido no Tratado de Simulambuco, assinado em 1885, e que o espaço da Cabinda não fazia parte do território angolano. O governo angolano recusa normalmente reconhecer a existência de soldados mortos resultantes de ações de guerrilha dos independentistas ou qualquer situação de instabilidade naquela província no norte de Angola, afirmando sempre a unidade territorial. Várias pessoas foram mortas pela polícia e dezenas ficaram feridas durante protestos contra o aumento dos impostos no Quênia. Os manifestantes invadiram o parlamento em Nairobi. O presidente queniano William Ruto promete mão pesada contra os manifestantes que invadiram o parlamento durante os protestos contra um novo projeto de lei que prevê aumentos de impostos. O chefe de Estado queniano acrescentou que o debate sobre o tema dos impostos foi sequestrado por pessoas perigosas. Alguns manifestantes, a maior parte jovens, invadiram o parlamento e a polícia disparou contra eles. A agência noticiosa F confirmou pelo menos 14 mortes na capital, dezenas de pessoas ficaram feridas. Algumas zonas do parlamento foram incendiadas e o protesto de milhares de jovens começou de forma pacífica em Nairobi e noutras cidades do Quênia. Com um novo projeto de lei, o governo queniano tenciona encaixar cerca de 2,7 mil milhões de dólares em impostos para pagar as dívidas do Estado, mas os manifestantes temem o agravamento da pobreza no país. Já temos 13 horas mais 35 minutos, estamos praticamente no final deste jornal. Como é habitual, a esta altura vamos apresentar aqui o movimento das aeronaves e também o movimento dos meios navais marítimos que fazem a ligação entre as ilhas. Neste momento temos um aparelho da TUI que está a aterrar na Ilha do Sal. Para Boa Vista está prestes a aterrar também uma outra aeronave, também da TUI, só que vem de Birmingham, no Reino Unido, e deve aterrar quando forem 1h e 45 minutos. Também para Boa Vista deve chegar um pouco depois um aparelho da Neus, que vem de Roba, com chegada prevista a 1h e 54 minutos. Para Ilha do Sal, a terra dentro de alguns minutinhos, a 1h e 44 minutos. Um aparelho da Albastar vem de Madrid, em Espanha, e deve então aterrar daqui a pouco na Ilha do Sal. E já partiram da praia o aparelho da TAP que vai para Lisboa, com chegada prevista à capital portuguesa às 6h e 40 minutos. E de São Vicente também já partiu a aeronave da TAP que vai também para Lisboa. Um pouco antes vai chegar às 5h e 55 minutos. Pela via marítima temos neste momento o único ferro a navegar, é o Dona Tututa, que vai daqui a pouco chegar ao norte de São Vicente, com chegada prevista no Porto Grande, quando forem um pouco antes das 15 horas. O Dona Tututa deverá então estar no Porto Grande, em São Vicente. E falemos agora do movimento das marés, bem como o que nos dizem as tabelas solunares em relação aos melhores momentos para pesca, para além de outras informações. Para esta quarta-feira, 26 de junho, o sol despontou às 6h, 6 minutos e 50 segundos e o pôr do sol será às 19h, 7 minutos e 12 segundos. A lua, que está na fase gibosa minguante, começa o dia visível do céu, e o ocaso lunar aconteceu às 10h e 23 minutos pelo sudoeste, mas a lua volta a sair pelo sudeste quando forem 23h e 16 minutos. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 3h e 2 minutos e a seguinte será daqui a pouco às 15h e 54 minutos. E a primeira praia-mar aconteceu às 9h e 32 minutos e a seguinte vai acontecer às 22h e 5 minutos. Os dados apontam que hoje é um dia regular para pescar, sendo o melhor momento das 15h e 49 minutos até às 17h e 49. Amanhã, quinta-feira, a primeira baixa-mar acontece às 3h e 51 minutos e a seguinte será às 16h e 47 minutos. A primeira praia-mar vai acontecer amanhã às 10h e 23 minutos e a seguinte será às 23h e 1 minuto. Em relação à pesca, amanhã, quinta-feira, pode ser um bom dia para pescar, sendo os melhores momentos das 4h e 18 minutos até às 6h e 18, ou então, se preferir, no período da tarde, das 16h e 38 minutos até às 18h e 38 minutos. Pois então, foram as notícias, só nos resta então recordar os títulos.
É isso quando são 13h mais 38 minutos. Cidade Velha já dispõe de um plano detalhado de salvaguarda orçado em 17 bilhões de contos. O Ministro da Cultura defende a implementação imediata do plano. Debate com o Primeiro-Ministro do Parlamento demonstra que o Governo, situação e oposição têm leituras díspares quanto às políticas públicas e qualidade de vida dos cabo-verdianos. Porto Novo recebe este ano menos visitantes para as festas de São João quando comparado com o mesmo período do ano passado. Várias pessoas mortas pela polícia do Quênia e dezenas ficaram feridas durante protestos contra o aumento dos impostos. O movimento independentista da Cabinda acusa o exército angolano de ter morto pelo menos 7 civis. Tudo dito então neste jornal das 13 horas. A informação volta às 14 com os títulos que fizeram notícias. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora. Vamos agora recordar